Olá, pessoal do segundo ano, professor Félix com vocês. E hoje, revisão para a nossa prova mensal. Nosso capítulo 15, Imagem, Corpo e Canção, Neovanguardas, Poesia e Prosa Contemporâneas. Então, nós estamos falando de literatura contemporânea, meu povo. 5/5 do Enem. E o nosso ciclo da PM vai da página 8 até página 12. Pode parecer pouca coisa, mas não é não, hein? Prestem bastante atenção. Então, vamos lá. O título desse módulo, Em Busca do Contemporâneo, já é um indicativo das dificuldades encontradas na definição desse conceito temporal e em seu emprego a fim de conceituar ou qualificar um artista ou sua produção. Nesse sentido, ao lidar e falar de contemporâneo, estamos sempre em sua busca. Então, galera, quando a gente fala de contemporâneo, nós estamos falando da poesia e da prosa, principalmente poesia, produzida entre 1960 até os dias atuais. Então, se um texto foi escrito hoje, ele é literatura contemporânea, tá bom? Então, nós temos, antes da literatura contemporânea, nós tivemos o modernismo. E o modernismo, ele foi de 1922 até 1960, nas suas três fases. Sabemos muito bem que a primeira geração é heróica, que vai de 22 a 29, a segunda geração, romance de 30 ou fase de construção, que vai de 1930 até 1945, e a terceira geração, que a gente pode chamar de pós-moderna, que é a geração que vai de 1945 até 1960. E aí nós temos o encerramento do modernismo. Mas algumas características ainda vão aparecer na literatura contemporânea. Porque muitos artistas que eram do modernismo se tornaram contemporâneos. Então, ainda temos aí esse espírito do modernismo na literatura contemporânea. Não se trata de uma escola literária definível, como era o romantismo ou o realismo, cujas linguagens, estilos e filosofias foram partilhadas pelos diversos artistas pertencentes à escola em questão. Então, a literatura contemporânea, ela não tem um rosto, ela não tem uma identidade, ela não tem somente um tipo de expressão. Então, ela tem uma pluriexpressão, ela tem várias expressões de poesia, de arte, como nós vamos ver daqui a pouco a parte de concretismo. Então, não é um movimento que tem uma solidez, só um tipo de expressão. Então, nós vamos ter várias expressões dentro do mesmo movimento. E isso vai se diferenciar ele do modernismo. Porque o modernismo, nós tivemos as três gerações e cada geração tinha sua característica, tinha seu rosto, tinha sua identidade. Os poetas, eles eram muito parecidos nas suas produções. Já aqui não, aqui os artistas eles vão cada um para um lado, mas estão dentro do mesmo movimento. Então é isso, essa é a diferença. O modernismo ele era mais uno, ele era mais sólido na parte de identidade. Já a nossa literatura contemporânea, ela vai ser mais plural, ela vai ser mais abrangente na questão de diversidade de estilos. Então, autores contemporâneos assumiram uma postura de oposição diante de suas sociedades. Aos olhos desses jovens artistas, o modernismo já não conseguia abordar, interpretar e contradizer uma sociedade que atravessou guerras mundiais e viveu revoluções. Então, nós temos no final, quer dizer, no começo ali, no final da segunda geração para a terceira geração, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, então de 39 a 45. E isso vai gerar consequências, vai gerar impactos na produção literária. Então, do modernismo, então vamos gravar o seguinte, do modernismo para literatura contemporânea, nós vamos ter uma quebra, tá? Então, quando a gente sai de modernismo para literatura contemporânea, nós temos uma quebra, tá? Então, esses artistas vão quebrar com os conceitos do modernismo e vão criar algo novo. Lembra muito bem, pessoal, quando nós temos o surgimento de um novo movimento, ou é ruptura, quebra, ou é continuação. Nesse caso aqui, foi ruptura, tá bom? Então, aqui nós tivemos uma quebra na questão das características e na questão da produção. Agora, já vamos partir direto para o concretismo, porque o concretismo é a primeira expressão de literatura contemporânea que nós vamos ter. Mas ainda não é concretista, ainda é um poeta moderno que está fazendo críticas aos modernistas. Então, perceba que no poema abaixo, do concretista Augusto de Campos, ele que faz parte da tríade concretista, já já eu falo dos outros dois,
como o poeta se posiciona diante de seus contemporâneos, ou seja, diante dos modernistas, porque ele ainda era modernista, criticando-os duramente um poema visual que desafia os modos de leitura tradicionais. Então, vamos pegar o poema aqui. Então, nós temos: os contemporâneos não sabem ler. Primeiro, pessoas, se vocês já perceberam, nós não temos aquela estrutura de verso tradicional, verso, 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 pulo, estrofe e rima e a métrica perfeita. Não, nós não temos mais isso. Dinamitou-se o verso. Então nós vamos ter o quê? Uma experiência visual, a quebra com as convenções poéticas, o visual e o textual. Agora a palavra ela não é somente uma palavra, ela é uma forma. É como se fosse uma cada palavra fosse uma peça de Lego que serve para construir um modelo maior. Então, o poema é construído com pequenas peças que são as palavras, e essas palavras causam uma visualidade, elas causam um impacto, elas causam um desconforto. Porque quando você pega este poema e pensa no poema tradicional, nós temos aqui uma quebra muito grande. Então, eles criaram uma nova forma de criar poesia. Então, agora, a disposição gráfica, a abolição do verso, a visualidade, o visual e o textual trabalhando juntos, essa experiência visual, essas convenções poéticas que foram deixadas de lado, vão fazer com que o concretismo seja uma nova expressão de arte. E uma nova expressão que não foi trabalhada no modernismo, que já era considerado revolucionário. Então agora eles são mais revolucionários que os modernistas, porque eles olham para o modernismo e falam: vocês fizeram muito, só que nós agora vamos fazer mais. Já digo, vai causar desconforto. Mas antes da gente falar de concretismo, eu preciso mostrar para vocês concretismo, pessoal. Por quê? Só olhar o concretismo, só falar de concretismo não basta. Então, olha só, um degrau de cada vez, um degrau de cada vez, um degrau de cada vez, um degrau de cada vez. Aqui nós temos um poema, que é visual, que é gráfico, as palavras estão dispostas de forma não aleatória, mas de forma a moldar uma forma. Então nós temos aqui a forma de uma escada. Um poema que fala de degrau, um poema que fala de escada, em forma de escada. Esse, o mundo roda, roda, o tempo passa, as coisas mudam, saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Olha a genialidade aqui, galera. É um poema que está falando de roda, de círculo e todas essas palavras de forma e está trazendo essa questão do quê? É uma leitura diferente. Não é aquela leitura tradicional que você vai lendo da esquerda para a direita e tá, as palavras são dispostas de forma horizontal e você faz a leitura e vai para o próximo verso, para a próxima linha. Não, você tem que interagir corporalmente com o poema. Causa um desconforto. O outro aqui, o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Então, é um poema que você vai lendo e ele vai tendo essa forma do infinito, certo? Então, nesse caso, nós temos um poema concretista que está trabalhando com a forma do infinito. Então, esse é um exemplo, e nós temos o outro aqui, a água, a goteira. Então, a até o i está invertido aqui. Não é um ponto de exclamação. É um invertido. O ponto do i é a gota desce e sobe com o a e o r e o a aqui. Então as palavras são dispostas como se este papel todo aqui fosse uma tela e as palavras fossem pinceladas que o poeta dá na tela para o quê? Para criar uma imagem. Então agora as palavras não são somente sentido, as palavras são forma também. Então agora a palavra ela tem duas instâncias. Ela tem a primeira instância que é o sentido, ou seja, você lê e cria um sentido e depois você tem a forma. Então agora, poesia concretista, ela une sentido e forma na disposição
no papel, com o papel funcionando como uma tela. Agora não é mais só sentido, agora também é visual. Essa é a mudança que o concretismo faz. No começo de 1950, nós ainda estávamos no modernismo de terceira geração, um trio de poetas paulistanos teorizou e produziu poemas concretos no Brasil, inconformados com a produção poética contemporânea, a qual julgavam descuidada em relação à forma e vagam de respeito aos temas. Então, a terceira geração ela foi uma geração que a gente chama até de pós-modernista. Ela voltou um pouco às raízes, à tradição, e isso incomodou muitos dos que estavam ali na terceira geração modernista. Então, quais são os três poetas que vão começar a produzir a poesia concretista, que já era uma coisa muito difundida, muito trabalhada na Europa? Os irmãos Augusto e Haroldo de Campos, juntos a Décio Pignatari. Então, gravem Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari. Estes vão ser os três poetas que vão produzir primeiro a poesia concretista aqui no Brasil. Nesses textos, o trio propõe uma nova poesia, com base no rigor e no diálogo que havia de mais avançado no cenário artístico internacional da época. Quando a gente fala cenário artístico internacional, nós estamos falando principalmente de Europa, porque a nossa arte, a nossa literatura, ela é muito inspirada em Europa, certo? Os autores propuseram que nessas produções as palavras funcionassem como objetos autônomos, deixando de atuar na construção de um sentido figurativo, ou seja, de sentido metafórico ou metafísico. O poeta concreto deveria lidar com as palavras ou com as sílabas ou sons como um pintor abstrato lidava com as cores, considerando-as em sua concretude. Então agora, o poeta ele não vai escolher a palavra somente pelo seu sentido, mas também pela sua forma. Então, se eu vou escrever um poema sobre amor, a palavra amor vai construir um coração. Para quê? Para eu dar... Pessoal, é bem simples. Vamos lá. Agora, os poetas concretistas, eles criam aquela lógica do quê? Será que eu vou ter que desenhar agora? Você entendeu o que é que eu desenho? Então, agora os poetas concretistas, eles vão desenhar a poesia para vocês, para nós. E nós vamos entender que fala de amor, que fala de infinito, que fala de goteira, que fala de água. Então, agora é visual. Então, eles criam uma nova forma de compreensão da poesia. Não é mais só palavra, também é forma, é visual, é sentido junto com o visual, com o concreto. E isso é a poesia concretista. Depois, nós vamos ter aqui, ó. Esse aqui é um poema de Augusto de Campos. É um poema que você tem que quebrar um pouquinho, porque ele usa símbolos, ele já não usa somente as palavras. Então, onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja o pulsar quase mudo, abraço de anos, luz, que nenhum sol aquece. O oco escuro esquece. Só que nós temos aqui, ó, o e é. Então, o oco ou o eco escuro esquece. Então, nesse caso aqui, nós temos uma dupla leitura. Eco e oco. Que nós temos esse ponto aqui, tá bom? Então, nesse contexto, a poesia concretista vai trabalhar essa questão visual de tudo isso. Depois vocês vão fazer a leitura e os exercícios. Depois nós vamos fazer a correção. E o ciclo da PM se encerra aqui, na página 12. Então, galera, espero que vocês tenham aproveitado este vídeo. Essa é basicamente uma revisão do que nós vamos tratar na nossa PM. Bem tranquila, poesia concretista é uma poesia que, na minha sincera opinião, não é das mais difíceis de compreensão, mas preste atenção nesses detalhes, voltem o vídeo, façam anotações. Quem não fez o grifo na apostila, faça o grifo na apostila. E é isso. Aquele abraço e tchau, tchau. Boa prova para vocês.